Ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Nós não podemos ignorar o que ocorreu ontem. E o Ministério Público é uma instituição muito importante e vem fazendo esse trabalho importante na manutenção da democracia, no combate a esse extremismo que, lamentavelmente, nasceu e cresceu no Brasil em tempos atuais, e nós precisamos continuar combatendo isso. O que ocorreu ontem no Supremo Tribunal Federal, a explosão de 2 bombas, e depois, durante as diligências da Polícia Federal, a casa da pessoa que acabou morrendo, outras 2 bombas estouraram assim que a Polícia Federal entrou, e por sorte e competência da Polícia Federal, eles utilizaram aquele robozinho antibomba para abrir as portas, senão poderia ter ocorrido algo mais fatal. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso. Mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato. Mas, no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. E isso foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir, em lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é crime. Isso foi se agigantando, e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. E o 8 de janeiro, o que ocorreu, o que vem sendo investigado, o que vem sendo denunciado, o Ministério Público já ofereceu mais de 1.600 denúncias. O Supremo Tribunal Federal já condenou mais de 250 pessoas pelos crimes mais graves, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, depredação ao patrimônio público. Mais de 250 pessoas já foram condenadas. Outras, mais de 100, foram condenadas pelos crimes mais leves, de organização criminosa para atentar contra a democracia na frente dos quartéis, pedindo intervenção militar.
outras 100 pessoas, e mais de 500 fizeram um acordo de não persecução penal desses crimes mais leves. A Polícia Federal está já em vias de conclusão dos inquéritos das autoridades, dos autores intelectuais. Mas isso não terminou. E ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Agora, emprestando aqui total solidariedade do Ministério Público com relação aos desatinos que aconteceram ontem, eu convido os senhores a saborearem essa palestra, porque além de muito conhecimento, eu aprendi nas sessões do Supremo que a gente não consegue deixar de ficar hipnotizado pela palavra do ministro Alexandre de Moraes. Aproveitem. Muito obrigado. Então, é necessário que nós todos, Poder Judiciário, Ministério Público, autoridades policiais, as autoridades políticas, o Congresso Nacional, é necessário não só que nós nos unamos na defesa constante da democracia, na responsabilização total de todos aqueles que atentaram contra a democracia, porque a impunidade daqueles que atentaram contra a democracia gera eventos como ontem. A impunidade vai gerar mais agressividade, vai gerar, como a pessoa que se suicidou ontem, a tentativa disse ele, escreveu, de uma revolução. Antes se chamava o pedido de intervenção militar, agora de uma revolução. Então as autoridades públicas, aqueles que defendem a democracia, devem se unir exatamente para que haja responsabilização, para que haja uma regulamentação das redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais. O mundo todo já está regulamentando. A Europa tem 2 importantes leis, aprovou ano passado 2 importantes leis, para que com isso nós possamos, aí sim, pacificar o país, voltar à normalidade, sem criminosos querendo, dia após dia, atentar contra a democracia. Então, eu desculpem até por essa introdução, mas seria impossível ignorar o que aconteceu ontem. Tirando o 8 de janeiro, talvez o ato mais grave, já o atentado mais grave contra o Supremo Tribunal Federal, onde a pessoa tentou ingressar no Supremo, quando foi barrada pela segurança, que percebeu que tinha artefatos amarrados, aí se dirigiu até a estátua da Justiça e explodiu, se auto-explodiu. A ideia era tentar ingressar e explodir dentro do próprio Supremo Tribunal Federal.